Gente, paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar ao teu coração algo que o Espírito Santo ministrava no meu coração durante todo o dia. Eu trabalhei o dia inteiro. Enquanto eu trabalhava, Deus palestrava no meu coração. E eu quero compartilhar isso com o seu coração. Eu vou usar a palavra vento, tá? Eu vou falar sobre vento. Mas esse vento, quando a Bíblia fala sobre vento, ela está falando sobre dificuldades, perseguições, situações. Eu não sei qual é o vento que você está passando. Se é um vento familiar, se é um vento sentimental, se é um vento material mesmo, aquelas dificuldades, sabe? Eu não sei o que você está passando. Então eu vou chamar essa situação que você está passando de vento. Quando eu falar vento, você vai pensar nessa situação que você está passando. Seja enfermidade. Eu não sei o que te aflige agora. Eu sei o que me aflige. E eu quero falar o que Deus ministrava no meu coração sobre isso. Glória a Deus. Só, gente, que existe dois tipos de vento, tá? Eu não vou aqui só falar a parte bonitinha, não. Existem ventos que Deus nos permite passar. Existem ventos que são tragos por Deus na nossa vida. Existem ventos que a gente procura. Existem ventos que nós buscamos. Tem provas, lutas, guerras, dificuldades que nós mesmos buscando por atitudes, por falta de atitudes, por posicionamentos. Então tem vento que nós somos nós que trazemos para a nossa vida. Mas eu quero falar sobre vento que Deus traz. Eu quero falar pelos ventos que você passa sem você entender. É sobre isso que eu quero falar. Muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus passaram por ventos. Davi passou pelo vento da perseguição. A prova da perseguição. Ele era perseguido pelos irmãos, né? José passou pelo vento da inveja. Você está entendendo isso aqui? José passou pelo vento da inveja. Glória a Deus. Jó passou pelo vento da perca. Perdeu tudo. Jó passou pelo vento da perca. Agora, pensa em Jonas. Jonas procurou o vento. Jonas procurou o vento por conta da desobediência. Sara procurou o vento colocando Agar na cama de Abraão. Você está entendendo isso aqui? Saul procurou vento fazendo o sacrifício da forma errada, na hora errada. Ele não esperou que o profeta chegasse, ele tomou a frente e fez o sacrifício. Ele buscou um vento por causa da soberba, da altivez. Então tem ventos que a gente procura e tem ventos que Deus nos permite passar. E eu quero falar do vento que você está passando, que você não está entendendo nada. E por que Deus palestrava isso no meu coração, gente? Porque eu também estou passando alguns ventos que eu não estou entendendo nada. Que eu falei, Senhor, mas não era para ser assim? Senhor, mas não era para ser dessa forma? A gente fica falando essas coisas. Hoje, quando eu acordei, eu falei tanto com ele. Eu falei, Senhor, mas olha isso. Eu fui ponteando para ele, porque eu falo, gente, eu sou uma filha, assim, literalmente fofoqueira. Conto tudo pro meu pai. Eu falei, Senhor, mas olha aquilo. Eu vou pontilhando. Senhor, olha aquilo outro, olha isso aqui, olha assim, só mandou fazer dessa forma, só mandou... E olha o vento. E ele palestrava no meu coração sobre isso hoje. E eu vou partilhar para você isso aqui, isso é tremendo. Então pensa no vento que você está passando agora e entenda uma coisa. Vou falar de uma forma que você entenda perfeitamente. Eu estou aqui na minha casa agora, eu, Sinara. Estou aqui na minha casa. Do nada, chega um vento muito forte na minha casa. Do nada, a minha casa passa um redemoinho, para você entender bem que eu estou te falando isso aqui. Eu não estou esperando um vento, certo? Eu não estou esperando passar por uma luta, por uma guerra. Eu não estou. Eu estou na minha casa, tranquila, e de repente passa um redemoinho na rua e atinge a minha casa. O vento entra na minha casa. Esse vento, gente, ele vai bagunçar a minha casa, que eu tento manter toda arrumadinha. Mas esse vento vai bagunçar essa casa. Ele vai tirar as coisas do lugar. Esse vento, gente, ele vai quebrar alguns móveis. Porque vamos supor que eu tenho um móvel que já está fraquinho, que já não está aguentando. Preste atenção nisso aqui. Ele vai quebrar. Você está entendendo? Esse móvel vai quebrar.
Então ele vai bagunçar, ele vai trazer perca, porque eu vou perder algumas coisas. Ele vai trazer cansaço, ele vai trazer frustração, porque eu não esperava esse vento, de repente chegando. Ele vai me dar trabalho, porque eu vou ter que reorganizar tudo. Só que esse vento, que chegou do nada, que eu não esperava, bagunçou, e ele vai me fazer limpar tudo de novo. Ele vai fazer eu limpar toda a minha casa, ele vai fazer eu reorganizar toda a minha casa. Preste atenção nisso aqui. Casa, minha casa. Você está entendendo isso aqui? Esse vento que eu não esperava vai me fazer reorganizar a minha casa. Aleluia. E a sua casa também. Esse vento vai quebrar alguns móveis que já estavam fracos e não suportaram a força do vento. Então algumas coisas vão se quebrar, eu vou ter algumas percas. Mas eu vou ter que comprar um móvel novo para pôr no lugar daquele. Aleluia. Então mesmo que vento que vai me trazer percas, vai me trazer novidades. Vai me trazer novidades. Ele vai tirar algumas coisas velhas. Ele vai me fazer tirar algumas coisas velhas. Esse vento que eu não esperava, essa dor que eu não esperava, essa notícia que eu não esperava, essa perca que eu não esperava, ela vai me sacudir. Ela vai fazer eu reorganizar a minha casa. Ela vai me fazer tirar algumas coisas velhas. Mas ela vai trazer novidades para mim, porque eu vou ter que repor. Você está entendendo isso aqui? Ela vai me trazer o cansaço de limpar toda a minha casa. Imagina. Aos meus olhos, a minha casa. Aos seus olhos, a sua casa. Tá limpinha. Aí, de repente, o vento vem e faz bagunça. Tudo. Você vai se cansar e ter que limpar tudo de novo. Porque você não vai permitir a sua casa bagunçada. Você não vai permitir a sua casa bagunçada. Você não vai permitir. Então, o mesmo vento vai trazer bagunça, mas ele vai trazer limpeza. Ele vai trazer limpeza, ele vai te obrigar, ainda que você não queira, a limpar tudo. E a limpeza vai trazer cansaço, frustrações. Você vai ter que desprender de muita coisa que você até gostava. Poxa, mas era tão bonitinho aquele móvelzinho ali. Poxa, né? Você nem queria abrir mão daquele móvel. Glória a Deus. Você nem queria abrir mão, não era plano, não era projeto. Deixa o móvel ali, eu gosto tanto daquele móvel ali. Mas ele estava tão fraco que no vento ele balançou, quebrou todo. Então você vai ter que trazer aquele móvel novo. Então automaticamente, a mesma dor que você vai sentir porque você perdeu, vai ser recolocado algo novo ali. De repente vai ficar até muito melhor, talvez a montagem vai ficar mais bonita, talvez vai enfeitar até mais a casa, um móvel novo. Você está entendendo o que eu estou te falando aqui? Não é sobre casa, não é sobre móvel. É sobre você, suas guerras, suas lutas que você não está entendendo nada, que está te obrigando a limpar, está te cansando, está te fazendo abrir mão de coisas que você não queria abrir. Mas na mesma hora, da mesma forma que esse vento aparentemente é só destruição, ele vai fazer um renovo na sua vida. Ele vai te obrigar a renovar a sua casa. Aleluia. E eu vou falar para você o que Deus falava no meu coração. Preste atenção nisso aqui, que isso aqui é a chave do negócio. Quando o vento vem, vamos botar de volta o furacão passando na minha rua e entrou na minha casa e fez esse vucu-vucu, essa bagunça toda. Esse vento não consegue ficar aqui dentro. Sabe por quê? Porque ele tem que sair para alguma... Já viu o vento ficar preso num lugar só? Ele não fica preso, ele não consegue ficar preso. Ele entra, mas ele tem que sair pela janela, pela porta, pelo portão. Ele tem que sair. Ele não fica. Vento não fica parado em lugar nenhum. Ele vem, pode até bagunçar. Pode até te obrigar a se reorganizar. Pode até te obrigar a abrir mão de algumas coisas. Mas esse vento, ele vai embora. Ele não vai ficar na sua vida, ele não vai ficar na sua casa. Essa dor não vai ficar aí.
Essa angústia não vai ficar aí, sabe? Essa bagunça emocional que você está vivendo, isso não vai ficar aí. Essa enfermidade, em nome de Jesus, não vai ficar aí. Essas faltas que você está tendo, essa escassez, em nome de Jesus, ela não vai ficar aí. Esse vento, como veio, ele vai ter que sair. E depois que esse vento sair, eu vou dizer uma coisa para você. Você vai ver que, na verdade, esse vento te ajudou. Ele te ajudou a se livrar de algumas coisas que você estava tão apegado. Ele te obrigou a se levantar e se reorganizar, e reorganizar a sua vida, e reorganizar os seus pensamentos. E quando ele passar, quando ele for embora, você vai ver a sua casa mais limpa, mais adornada, mais organizada, e você vai entender que vento de Deus não destrói. Vento de Deus coloca as coisas no seu devido lugar. Eu quero que você entenda isso. E entenda outra coisa. Deus tem controle sobre tudo. Deus tem o controle sobre todas as coisas, inclusive do vento. Deus tem o controle de tudo, inclusive desse vento que você está passando aí. Confia no Senhor. Ele é o dono do vento. E Ele não ia permitir esse vento todo na sua vida, sem propósito. Então se prepare. Tem reorganização chegando. Tem novidade de Deus chegando. Aleluia. E tem uma nova mulher, um novo homem mais disposto. Tem força chegando, tem renovo chegando. Esse vento não vai te destruir. Quando ele passar, você vai agradecer a Deus por ele ter mostrado o que precisava ser trocado, o que precisava ser tirado, o que precisava ser refeito. Esse vento aí vai te trazer novidade de Deus, em nome de Jesus. Recebe essa palavra no seu coração, amém? Glória a Deus, paz do Senhor Jesus.